RC7. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. 25 de março, a celebração da Constituição Brasileira e seus desafios contemporâneos. Hoje o Brasil comemora mais um aniversário da promulgação da Constituição, um marco na história do país que delineou os rumos da democracia e dos direitos individuais e coletivos. E para a gente entender melhor a relevância desse documento e os desafios que enfrenta nos dias de hoje, a gente vai conversar com a advogada e professora Cristiane Pimentel, minha xará, que está aqui no estúdio da Rádio Transamérica. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Cris, bom dia, PC, bom dia a todos. Bom dia. A gente já começa perguntando quais seriam as características que uma Constituição ela precisa ter para ser efetiva, professora? Bom, uma Constituição, as nossas Constituições, né? A Constituição brasileira, assim como todas as outras Constituições, elas nascem de movimentos constitucionalistas do século XIX. Então, todas as vezes que nós pensamos em uma Constituição e pensamos o que é que uma Constituição tem que ter para que ela seja efetiva, né, para que ela efetivamente tenha validade, podemos dizer assim, essa Constituição, ela é uma carta do povo, né, a carta do povo. Então, para que a Constituição tenha validade, para que ela tenha efetividade, ela tem realmente que dizer aquilo que o povo precisa. Né? O que é uma Constituição? Uma Constituição é um documento, ele é criado, a Constituição é um documento que é criado para que os direitos dos povos sejam garantidos. A gente tem uma ideia que começou a ser muito discutida nos movimentos constitucionalistas do século XIX, mas que vem desde os gregos, de que o poder ele é muito sedutor. Então, todas as vezes que uma pessoa chega ao poder, o que ela faz? Ela vai fazer de tudo para que ela não perca esse poder. Então, a Constituição ela existe justamente para isso. Ela existe para limitar o poder. Eu costumo dizer para os meus alunos que a Constituição é como se fosse uma regra de um jogo de futebol. Né? Nós precisamos das regras escritas antes dos times entrarem em campo. Porque se os times entrarem em campo e as pessoas começarem a discutir as regras, aquele que tiver mais poder vai usar a regra para favorecer a si próprio. Então, a Constituição ela está acima do governante. Como ela está acima do governante, ela sempre defende, né? Ela tem sempre que defender aquilo que o povo quer. É aquilo que o povo precisa e não aquela vontade momentânea ali do governante, que a gente sabe que os governos eles vão se sucedendo, né? A nossa Constituição, a de 1988, ela tem mais de 30 anos. A gente costuma dizer que ela ainda é uma Constituição muito jovem. Se a gente comparar com constituições de outros países, a nossa Constituição é um bebezinho, né? Então, ela defende os nossos direitos enquanto cidadãos. Ela é conhecida, inclusive, como uma Constituição cidadã. Essa é a minha pergunta que eu ia fazer para você, professor. Sim. Por que, quando promulgou a Constituição em 1988, o deputado Ulisses Guimarães disse: essa é uma Constituição cidadã? Por quê? Sim, essa Constituição ela é conhecida, né, PC, como a Constituição cidadã. Por que ela é cidadã? A nossa Constituição ela é escrita em 1987. E no Brasil, nós temos uma história de várias constituições. Então, nós já tivemos várias constituições no Brasil. A primeira, em 1824, que é do Dom Pedro I. Então, assim, diferente de outras constituições do mundo, né? Como a Carta do Povo em inglês, ou como a Constituição Americana, que é a mesma, no Brasil nós temos, apesar de ser assim, uma coisa absurda, mas no Brasil nós temos mudanças de Constituição quando nós temos mudanças de governo. Então, historicamente, nós temos uma Constituição que defende mais o povo e uma Constituição mais autoritária. Uma Constituição que defende mais o povo e uma Constituição autoritária. Então, naturalmente, a nossa Constituição ela é cidadã porque ela nasce depois da Constituição de 1967. No momento que a gente sabe, né, que era o momento da ditadura no Brasil. Então, a nossa Constituição ela chega justamente para impor limites ao poder do Estado.
É um documento do Estado que impõe limites ao próprio Estado e garante a nós, cidadãos, as nossas liberdades frente ao poder do Estado. Ao que tudo indica, que teve mais próxima da de 88 foi de Constituição de 48 também, né? Era uma Sim. Constituição bem avançada, né? Sim, a Constituição de 48 era uma Constituição muito avançada que previa, inclusive, muitos direitos sociais e muitos direitos trabalhistas. Bom, professor, vai lá, Cris. A minha pergunta seria, esses direitos, eles se adaptam a essas mudanças sociais e tecnológicas que a gente está vivendo nos dias de hoje? Ele está atendendo essas mudanças que a gente está vivendo da tecnologia? Ô Cris, a nossa Constituição, ela não tem que se adaptar, né? As leis se adaptam aos direitos que nós temos hoje, aos direitos que nós temos. O que eu quero dizer? As leis se adaptam às mudanças que nós temos na sociedade. A Constituição, ela está acima de todas as leis. A Constituição é o nosso documento maior. Todas as leis que nós temos no Brasil, elas precisam passar pelo que nós chamamos de filtro da Constituição. Eu costumo brincar com os meus alunos e fazer um desenho no quadro. Eu digo que a Constituição é um sol. E todo ordenamento jurídico, ele tem que ser banhado pelo sol, né? Ele tem que deixar os raios solares da Constituição encostar no ordenamento jurídico. Qualquer norma que esteja à sombra da Constituição, ela não é uma norma válida. Então, o que nós temos? Nós temos as mudanças sociais, muitas mudanças sociais. Né? A nossa sociedade vem passando, até por questões tecnológicas, né? Aumento da perspectiva das pessoas viverem mais, né? A criação de novos crimes tecnológicos. Os crimes cibernéticos, né? Os crimes cibernéticos que se multiplicam cada vez mais, né? A nossa Constituição de 1988, ela não dá conta disso. Por quê? Em 1988 nós não tínhamos nada disso, né? Ela fala de privacidade de carta. Mas o que acontece? A nossa legislação, o nosso legislador, ele cuida de fazer as leis para tratar desses assuntos novos, sempre observando os parâmetros traçados pela Constituição. Então, a Constituição, ela é interpretada e reinterpretada todos os dias, e essas leis que são criadas justamente para atender essas novas questões, essas novas mudanças que aparecem na nossa sociedade, elas têm a Constituição realmente como um filtro. Agora, professora, a Constituição dos Estados Unidos, 1776, ela passou por emendas, mas não mudou. Como você mesmo disse, é a mesma Constituição, várias emendas. A mais famosa é a primeira emenda dela, não é? Mas um detalhe que chama a atenção é que no Brasil usa-se muito PEC, Proposta de Emenda Constitucional, para fazer alterações, tipo emenda. Os críticos da nossa Constituição dizem que ela tem mais direitos do que deveres. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, como nós, cidadãos, somos a parte mais fraca, né? Nós precisamos de ter muitos direitos. Por quê? Porque o Estado é a parte mais forte, né? O Estado, ele pode muito contra nós. O Estado, ele tem meios para criar situações da qual nós, cidadãos, não podemos nos defender. Então, de fato, a nossa Constituição, ela tem, sim, muitos direitos, mas, na minha opinião, eles têm que existir, né? Porque no período, nós já experimentamos isso, né? No período em que as constituições, elas forneciam aos cidadãos menos direitos, o cidadão, ele era o tempo todo, né, violado. Então, de fato, eu concordo que a nossa Constituição tem muitos direitos, mas eu concordo que sim, ela tem que ter muitos direitos, porque nós somos a parte fraca. Essa é a opinião dos críticos, da qual eu não faço parte. Né? A gente tem observado sobre isso. Né? Agora, a gente tem, por exemplo, agora estamos discutindo uma nova PEC para acabar com a reeleição. Enfim, com a Constituição Federal, outra questão também que a gente tem visto é sobre o papel do Supremo Tribunal. Sim. A quem, na última instância, quem cabe interpretar a Constituição. Sim. Não é? Só que o pessoal critica, mas o Supremo está falando sobre isso, está metendo-se na política, essas coisas. Mas que, ao fim e ao cabo, tudo termina lá na Constituição. Não seria isso, professor? Sim, sim. O que acontece?
A Constituição, ela vai tratar para a gente de essa questão do Supremo Tribunal Federal. Ela é o seguinte, o STF, ele é o guardião da Constituição, né? O guardião da Constituição. Todas as vezes que nós temos uma dúvida com relação ao que a Constituição diz, a uma interpretação sobre o que está na Constituição, nós vamos ao STF. O STF foi politizado, né, nos últimos anos, né? Eu dou aula há muitos anos e a gente falava Supremo Tribunal Federal e era só mais um ente estatal. Nem sabia o nome dos ministros. Era só... Saber disso, né? De sim. participação mais ativa nas questões da política, né? A dúvida é se os ministros estão indo além da interpretação da Constituição. Essa que é a discussão que a gente está vendo hoje na sociedade. Né? Mas era isso que eu estava falando. Não pode, né? Não pode. O STF, todas as instituições do judiciário, elas não podem se contaminar por questões políticas. Não pode, nem de direita nem esquerda, não pode se contaminar por questões políticas. Exatamente. Por quê? Porque se ele é o guardião da Constituição, o STF, ele tem que fazer tão somente o seu trabalho, que é interpretar o termo que está lá na Constituição, para atender as mudanças, né, Cris? Que você perguntou, para atender as mudanças que nós temos hoje, nos dias atuais. Então, ele não pode ser politizado. O STF não pode. O STF tem que ser neutro, assim como qualquer juiz. Nós sabemos da dificuldade disso, né? Porque as pessoas que estão lá são seres humanos, mas ele não pode fazer isso. Perfeito. Bem, professora, o nosso tempo, a gente podia falar de Constituição. Ainda mais a professora que falou que é apaixonada pela Constituição. Sim. Nas muitas Constituições que esse país já teve, né? Muitas, das muitas. 1924 até hoje, sim, é muita Constituição, né? Então a gente teria as pautas, então você já está convidada para em breve voltar para falar conosco obrigada, aqui. Obrigada, porque esse é um tema relevante. Vai ser um prazer. E as pessoas precisam se conscientizar sim. um pouco mais sobre o papel da Constituição. Sim. Não é? Ela não é para atender nem direita nem esquerda. Sim. Ela é uma defesa da sociedade. É de nós, cidadãos. Exatamente. Professora Cristiane Pimentel, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia, uma boa semana para você e volte sempre. Hein? Obrigada a vocês aqui, obrigada a todos. Obrigada, grande abraço. Professora. Até. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. Giro Transamérica.